Eu gostaria de falar sobre uma coisa que está na minha cabeça já há muito tempo e tem a ver com o fato de que na última sessão uma das pessoas que falou se referiu ao museu como locais seguros para conteúdos difíceis. Essa é uma frase que utilizamos muito no Museu de Memória 11 de setembro, que é um espaço seguro para tratar dessa história tão dramática. E assim mesmo. Mas há tantas minas, digamos, nesse território que a gente ocupa, para dizê-lo de uma maneira metafórica, né? Que cada decisão tomada deve ser muito pensada de diferentes maneiras. Este é um processo que fizemos quando criamos o museu. Tivemos que olhar de diferentes ângulos as coisas, como a decisão vai ser tomada pela comunidade, pelo membro das famílias, o que o público pensaria se a gente fizesse tal coisa, né? Há 16 meses que a gente inaugurou e 3.600.000 pessoas passaram pelas nossas portas, nos visitaram, ou seja, a resposta foi ou está sendo mais do que favorável. E agora estamos na etapa operacional. Durante muito tempo, estivemos na fase empresarial, onde imaginamos o museu, construímos as exposições, pensamos no conteúdo, prevendo as experiências emocionais das pessoas, dos visitantes, digamos, e as suas experiências. E um belo dia eu ingressei ao museu e é como se tudo tivesse ganho vida. E eu pensei, o que está fazendo? O que estão fazendo essas pessoas no museu? Porque durante tanto tempo tinha sido meu espaço, estava na minha cabeça. E agora as pessoas nos visitam e se apropriam do espaço, né? Todas as coisas que a gente imaginou que os visitantes fariam, eles fazem. Mas também as pessoas fazem o que elas querem. Então a gente tem que se adaptar também. É uma fase diferente, né? Da operação, digamos assim. E agora estamos observando o museu, olhando para o museu, não somente como um ambiente educacional por onde as pessoas passam, né, nos visitam. É tudo quase arqueológico, histórico. E agora somos uma instituição educadora. Começamos com programas públicos. Temos 2 acadêmicos que vêm do hemisfério norte para a próxima estação. Temos muitos programas com as escolas, para as escolas que estão na área onde está o museu, na área metropolitana. Quando estamos num museu que tem conteúdo traumático, e particularmente quando ele está localizado no local onde aconteceu a atrocidade, a natureza carregada, né, das emoções e tudo mais, condiciona as decisões que a gente toma sobre o que é ou não é apropriado. Vou dar um exemplo. Eu estive escrevendo e-mails, respondendo e-mails a respeito. O vice-presidente de educação é muito bom. E semana passada ele propôs fazer um programa com um acadêmico, um professor da Califórnia, que é a única pessoa que ouviu, né, todas as fitas que foram confiscadas em alguma das cavernas, né, de Bin Laden. Ele publicou um livro na Inglaterra sobre o conteúdo dessas gravações, né, dessas fitas. Isso revela muitas questões sobre, por exemplo, qual era a ideologia, suas apresentações carismáticas,
Porque algumas dessas gravações são seus discursos, os discursos que ele dava aos que aderem à Al-Qaeda. Então, é um material fascinante se a gente está neste tema, tentando entender a mentalidade do perpetrador, que sem dúvida coincide com aquilo que a gente quer fazer como entidade educacional. Nós queremos entender o que estava pensando o perpetrador para, assim, entender o evento num contexto histórico. Então, a gente pensou, bom, vamos enquadrar de uma forma correta, não uma celebração dos discursos de Bin Laden, mas sim uma maneira de poder entender as questões e as ideias que estavam no centro desta organização Al-Qaeda, né? Depois do que aconteceu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, depois recebo um e-mail e com as pessoas que estavam aqui trocando informação com as pessoas de Buenos Aires e me disseram, olha, esse professor também escreveu um livro sobre a poesia escrita por aquelas pessoas que estavam em Guantánamo, que estavam presas, né? Em Guantánamo. Então, as pessoas que tinham ficado presas, isso incluía o Mahatma, uma das pessoas que idearam a tragédia do dia 11 de setembro, digamos, um dos conspiradores, pessoas que estavam muito envolvidas na transferência de dinheiro, a organização de perpetradores, além dos sequestradores, propriamente, né? Então, academicamente, a gente pensa, nossa, que interessante, há um campo de estudo agora sobre esse tipo de poesia. Assim é como as pessoas promovem as suas ideias, as legitimam, pois o verso, a poesia, contendo certa métrica, ela é muito valiosa na sociedade muçulmana. Muitos dos grandes pensadores do Islã foram se comunicando com os pensadores, então há legitimidade na mente dessas pessoas que leem ou escutam a poesia lírica, romântica, no sentido acadêmico, né? E que um professor de literatura fale sobre a poesia dessas pessoas, apresentá-la naquele museu do dia 11 de setembro, digamos, bom, é forte, né? Depois temos um repositório onde estão, digamos, com o resto das vítimas, mas bom, devido à queda das torres, digamos, houve pessoas que, obviamente, foram reduzidas a pó, né? Temos que dizer. Então, há milhares de restos de seres humanos que ficaram em custódia dos examinadores médicos de Nova York, que não foram identificados, mesmo com as análises atuais do DNA, devido à degradação dos restos, né? Por conta da queda dessas torres. O médico se comprometeu a usar exames de DNA à medida que forem sendo melhorados para, bom, poder descobrir, né? Bom, e os restos, uma vez identificados, são devolvidos às famílias. 40% das famílias que perderam pessoas familiares, né, na catástrofe do dia 11 de setembro ainda não receberam nada. Portanto, a memória em si, esse memória, vamos dizer, como se fosse um cemitério, né? Um lugar onde as pessoas ficam enterradas. Algumas famílias não puderam dar esse sentido de conclusão. Então, se fez uma promessa a algumas famílias. O senhor Petak, o governador naquela época no estado de Nova York, é que o repositório de restos mantido pelo examinador médico do estado de Nova York deve estar no lugar, né, onde estava o World Trade Center, porque os familiares pediram que estivesse dentro dessas paredes. Se vocês lembram que eu falei ontem, esse muro de contenção, 7 andares subterrâneos, isso faz parte do alicerce do World Trade Center. E os familiares têm outra solicitação, que o repositório de restos estivesse localizado entre as duas torres. Não queriam privilegiar um grupo de vítimas comparado com os outros. Então, há um espaço no museu
onde são satisfeitos todos esses requerimentos ou solicitações dos familiares. E é o primeiro local onde as pessoas chegam assim que ingressam no museu. E, de fato, não faz parte do museu, e sim está por trás de um muro. Não sei se deu para ver, ou se vocês viram fotografias do museu, há uma obra de arte com mais de 3.000 quadros pintados com aquarela, e por trás disso estão os restos mantidos por esse examinador médico. Eu não ingressei, não é propriedade da gente, sim, é propriedade da cidade. Portanto, o visitante ingressa no museu. Há uma espécie de membrana, um limite muito fininho que separa você como visitante dos restos, ou seja, são restos que estão presentes de modo simbólico, metafórico e também físico. Então, o que a gente escolhe fazer para as exposições especiais que vamos ter no futuro, os programas que a gente pensa, tudo deve ser observado com este filtro do que é apropriado para fazer neste lugar. E fica difícil, pois queremos sair, digamos, pela porta, em termos educativos, com programas que na verdade sejam importantes. E então, para onde mais olhar? Vemos a questão da poesia de Shihada em Guantánamo, como parte da estratégia de contratação, ou de recrutamento. Nós, como ocidentais, estamos ignorando coisas de ISIS, e seria bom saber para, obviamente, não sermos surpreendidos, né, no futuro, como aconteceu no dia 11 de setembro. Bom, gostaria de deixar um pouco de tempo para abrir o debate para as perguntas e respostas. E talvez com as suas perguntas eu possa trazer coisas que de repente eu esteja esquecendo de dizer. Mas há uma diferença entre pensar no museu e depois que ele funcione. Na pergunta da Janete, da última sessão, sobre o que fazer para lidar com as emoções dos visitantes, meu Deus, isso está em todos os debates de design dos museus. Os designers desenharam caixas de papel, tissu, e sempre devemos colocar lenços, esses lenços de tissu, né? Ou seja, essa é uma estratégia que a gente utilizou. Uma visita, por exemplo, é tão forte a emoção que elas sentem, tem a possibilidade de sair a qualquer momento e ter um tempo para refletir. 5.000 visitantes e 12.000 pessoas em temporada alta, ou 14.000 pessoas por dia recebemos, na média. As pessoas disseram aqui devemos ter um espaço para atendimento ao cliente para esse local que é bastante confuso. Nós que estamos tão preocupados com o design, a gente não pode colocar aqui um pote, mas isso surge da experiência. Isso surge justamente da experiência já com as visitas, né? Então, a gente vai se adaptando conforme vai recebendo os comentários. Está tudo muito cuidado, os materiais que se usaram para as rampas, por exemplo, para os volumes que estão que penetram o espaço físico do museu, que está na parte subterrânea, que é o material selecionado para essa área. Nós pensamos muito como esse espaço seria trabalhado e qual o material. E, de repente, as pessoas estão pedindo um pódio na metade. Do ponto de vista funcional, se esse pódio é necessário, conceitualmente, pensamos que isso não pode ser feito. Vão surgindo tensões, né? Porque há diferentes opiniões, mas tudo isso acontece à medida que o museu está em funcionamento. Então, devemos explorar a experiência vivida, né, de um lugar que a gente imaginou durante tanto tempo, e depois há uma integridade com o design, a linguagem e o real, né, uma vez que ele começa a funcionar.
Então, bom, um exemplo realmente revelador. Nas últimas etapas do planejamento dos espaços do museu, a gente sempre pensa numa loja. Tem que haver uma loja para, obviamente, obter renda, porque o museu não tem apoio financeiro. Ainda não temos, estamos procurando. Portanto, devemos tentar obter recursos das visitas. Isso era uma coisa essencial, digamos. Houve uma reclamação por parte dos membros das famílias que não tinham visto os planos e eles pensavam que a loja era a primeira coisa que os visitantes tinham que ver, assim que ingressarem no museu. Houve uma publicação no jornal sobre como comercializar, como vender, Então, trabalhamos muito para que a loja fosse discreta, que não estivesse na frente. Para entrar à loja, as pessoas devem buscar bem onde é que ela está, porque está colocada, como já falei, num lugar discreto. O problema é que, como não podem achá-la facilmente, as pessoas não compram muito. Então, temos problemas para obter esses recursos, porque não estão comprando todo merchandising, que supostamente deveríamos vender. Bom, depois de ter passado por essa experiência, nós estamos tentando que as pessoas sintam esperança. Então, vamos subindo a escada rolante. Depois de sentir uma grande tristeza, as pessoas sobem a escada rolante e acham a loja que diz a loja por aqui, para poder, digamos, levantar um pouco esses ânimos, Como se sustenta o museu, fica difícil. Bom, é isso que eu queria comentar a vocês, dar assim um exemplo a mais, e agora fico à disposição para perguntas. Queria perguntar de que posição acha que está mais perto o memorial de uma revisão crítica da história ou de uma demonstração de poder? Como pensa que o memorial cura essa grande ferida? Se é mais mostrar poder e ressurgir ou uma revisão crítica? Todo mundo compreendeu a pergunta, é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, o museu, se vocês pensarem nas mensagens-chave que as pessoas levam por sua experiência no museu, o primeiro é que os atos não podem ser defendidos, não são indefendíveis. Seja quais forem os agravios, são legítimos. O que podemos dizer dos perpetradores, o que é possível dizer das vítimas nos aviões? As pessoas faziam coisas que faziam normalmente, estavam viajando no avião, estavam na rua. Então é inaceitável o que aconteceu, a resposta ao agravio, à ofensa. Estamos num mundo muito independente, economicamente interdependente. Por exemplo, o que acontece na China tem repercussões em outros lugares. O que acontece, vocês sabem que o Polo Norte está se reduzindo, e isso modifica o clima em Buenos Aires. Somos interdependentes quanto à saúde e em outras áreas. Podemos trazer vírus de um país para outro. O mundo tem se reduzido. As interdependências exigem definir como nós vamos compartilhar esse mundo, esquecendo, deixando fora os assassinatos. Essa não é uma solução, essa é uma primeira mensagem para os visitantes. Nós contamos o que aconteceu no dia 11 de setembro, mas não estamos dizendo que significa algo.
Não estamos na posição de sermos descritivos, de sermos o que aconteceu, explicar tudo, que o museu é a promoção dos valores da liberdade. Não é essa a missão. Nosso posicionamento é que nós estamos aqui para testemunhar o que aconteceu, porque se não testemunharmos, não poderemos começar a compreender. Poderemos comprovar o que aconteceu, dar provas. E se não podemos dar provas, não podemos compreender o que aconteceu. Na conferência foi dito, nós estamos já, depois de 14 anos do dia 11 de setembro, e há jovens que estão na escola e que não tinham nascido quando aconteceu esse evento, esse acontecimento. Eles estão herdando um mundo que foi definido por esse fato. Se não compreendem o que aconteceu, não vão poder construir suas responsabilidades como adultos. A mensagem que nós queremos que as pessoas levem para casa é que no dia 11 de setembro e nos dias posteriores, num período suficientemente extenso como para prestar atenção, se viu o pior da natureza humana. Foi uma catástrofe. Não foi um ato de Deus como os perpetradores queriam que fosse. Foram terríveis os mísseis que mataram milhares de pessoas. O pior do que nós somos capazes como seres humanos aconteceu nesse dia. Nós devemos compreender isso. Também foi uma demonstração do que é absolutamente de melhor na nossa natureza. Cada uma das vezes, as histórias de civis que não abandonavam os colegas, uma história maravilhosa de uma pessoa de Blue Cross Blue Shield que tinha trabalhado com um amigo durante anos em computadores. O amigo era quadriplégico em cadeira de rodas. E ele não o abandonava, não deixava, não o abandonou, não desceu as escadas sem ele, não tentou descer, esperou. E um bombeiro chegou, não podiam sair, estavam presos, acho que estavam no andar 7. E Billy Burke disse, vamos descer, vamos pegar a cadeira e vamos descer. Desceram 7 andares com a cadeira de rodas nas mãos, sem respiração. Tentaram chamar a família, disseram que estavam com um bombeiro, telefonaram para a namorada. A namorada tinha visto o colapso da Torre Sul, viram como as pessoas corriam, tentavam fugir para salvar a vida. E ele disse para ela, o bombeiro disse, esse é meu trabalho, é isso que eu sou, é isso que eu faço. Não há nenhum membro da minha companhia que mereça morrer. Então, todas essas histórias, a quantidade de pessoas que foram a Ground Zero, todas as pessoas de diversos lugares do mundo e disseram o que podemos fazer, como podemos ajudar. Eu adoro essa história. Há uma psiquiatra que diz que os trabalhadores que estavam trabalhando na recuperação, o calor queimava os sapatos dos trabalhadores, devido também ao calor, às explosões, pensou que era necessário fazer alguma coisa e essas pessoas estavam tentando recuperar os restos para as famílias. Então, esta pessoa foi fazer massagens nos pés. Os trabalhadores podiam receber essas massagens e ela permaneceu 9 meses com eles. Foram muitas as pessoas que ajudaram, que colaboraram. Então,
temos o dia 12 de setembro e temos o dia 11. O que aconteceu nos dias posteriores também é importante. Todas essas histórias que podem ser resgatadas. Agora a gente pode correr para salvar a vida, a gente pode ver se ajuda outras pessoas ou decidir outra. Vou decidir contar outra história para vocês, que é a minha favorita. Está dentro da nossa capacidade de fazer com que o mundo seja como nós queremos que seja. As coisas ruins acontecem. Esse museu não vai prevenir nem vai impedir o terrorismo. Não podemos pensar nisso. Há pessoas que pensam dessa forma, essas pessoas vão fazer dano. Mas o que nós sim podemos fazer é como vamos responder. E isso modifica o mundo. Faz o mundo mudar. Havia uma pessoa que era um diretor de escola em Manhattan. Ele continua estando, a escola está a 2 quarteirões do World Trade Center. No dia 11 de setembro, estava sendo realizada uma eleição primária para prefeito da cidade. Era o segundo dia do ano acadêmico. Então, era um lugar onde era feita a votação. As pessoas chegavam à escola para votar. A diretora da escola estava no hall de entrada da escola e via como as pessoas estavam entrando para votar e as crianças, e viu a Torre Norte cair, ficou histérica. E disse, bem, vão chegar os resgatistas, vai estar tudo bem. Enviou todo mundo para cima. A escola tem uma estrutura vertical. Então, enviou todas as pessoas para os andares altos e começou a ter alertas do pessoal de segurança. Disseram, as crianças estão olhando pela janela. As pessoas estão pulando. As pessoas estão pulando das torres pelas janelas, e as crianças estão vendo isso, estão vendo essas ações. Eu não posso fechar as janelas. Ela falou, vamos tentar que saiam das janelas, vamos tentar acalmar as pessoas, ver o que vamos fazer. E depois chega o segundo avião. Então, encerra a votação, reúne os 600 alunos, os professores, e devia pensar rapidamente, porque numa emergência, o local de emergência era o World Trade Center e era exatamente onde ela não podia ir. Tinham que ir exatamente para o lugar contrário. E o metrô estava ainda funcionando, ela se assegurou de que todos estivessem seguros e foi a profissional máxima. Ela, na verdade, estava pensando na irmã que estava trabalhando na Torre Norte e a irmã da diretora, Wendy, morreu. Então, como faz essa educadora, essa diretora de escola, como escolhe comemorar a vida de sua irmã com uma foto, uma imagem no museu, no final da exibição, uma foto de ela, uma foto de uma escola no Afeganistão. Ela foi até o Afeganistão para construir a escola e que chamou com o nome da irmã. Então, ela foi até lá, até o Afeganistão. Ele fez tudo possível para construir uma escola. Eu não posso pensar num exemplo melhor do que esse. Sobre como cada um de nós tem potências para fazer coisas. Ela recebeu muito dinheiro e decidiu fazer isso. Fizeram com um grupo de Califórnia, ela sabia exatamente o que ela queria. Ela teve a colaboração de outras pessoas, mas foi uma resposta construtiva frente ao mal. Então, por isso, eu penso que o museu tenta mostrar isso. Eu entendo... Entendo, conforme a exposição, que existe a intenção de compreender o que aconteceu, não somente se focalizar no dia, mas essa busca por ver a poesia dos perpetradores, por entender sua visão do mundo, o que estava acontecendo. Mas que possibilidades há para um museu que está onde está e que foi construído a partir do que aconteceu, de pensar a outra partir da história, a partir
do que a própria política americana teve a ver com esse fato. Não somente pensá-lo como um fato total. Que possibilidades vocês tiveram para pensar autocriticamente? Acho que esse exemplo da professora ali há uma visão autocrítica de dizer de que forma eu vou construir alguma coisa. Mas como museu, que possibilidades houve de fazer essa autocrítica? Também é uma excelente pergunta. O museu tem uma segunda parte da exibição histórica. Nós nos perguntamos como era o World Trade Center, o que significava para outras pessoas, o que significa para nós. Nos referimos à bomba de 1993, que não era de Al-Qaeda, vinha de um grupo egípcio. Esse grupo tinha ideologias semelhantes à ideologia da Al-Qaeda. Então, como passamos do ano 93 até 2001? E introduzimos o auge da Al-Qaeda. No contexto da guerra afegana, falamos de que a União Soviética era o nosso amigo em 79, era o nosso inimigo em 79. Portanto, estavam apoiando os insurgentes. Estava Bin Laden, que na sua mente via que essa era a Jihad, a guerra santa para o Islã. Essa era a mentalidade dele. Nós falamos de tudo isso, mostramos o que significavam os Estados Unidos para essa atividade de Al-Qaeda. Clinton teve a possibilidade de visitar teve a possibilidade de colocar bombas, bombardeou alguns dos espaços, alguns dos lugares de Afeganistão. E se soube que foi Al-Qaeda por uma série de eventos que levaram para isso. Então, nós vamos contar a história crua, não vamos dizer o que significa, vamos dizer o que aconteceu, não vamos dizer em 1990 Clinton sabia o que estava acontecendo, ou George Bush sabia. Nós vamos permitir que as pessoas que visitam tirem conclusões. Nós pensamos que esse é o respeito e a educação que devemos dar sobre esse fato histórico. Custa para nós pensar no Afeganistão e no mundo do terrorismo. Nós falamos muito disso. Nós dizemos que muitos jovens se inscreveram no exército a partir do dia 11 de setembro porque queriam defender o país. Então, queremos estar atualizados. Uma das grandes perguntas é como terminamos a história. A história de 11 de setembro não acabou. Nós estamos vendo ainda as consequências das nossas reações aos acontecimentos de 11 de setembro. Está em andamento. Um dos grandes desafios no museu o museu tem informação importante, que é sólida, tangível, quando temos uma exibição. Como vamos manter adiantados na história se a história não acabou? Como fazemos isso? Então, isso nós estamos tentando fazê-lo a partir da nossa programação, tentamos defini-lo com uma linha de tempo, na qual nós estamos tentando encontrar histórias novas. Acho que não temos mais tempo. Muito obrigada.